No mundo selvagem, só há duas opções: sobreviver ou ser eliminado. Cada espécie, desde os predadores até as presas, deve lutar, se adaptar e ser incrivelmente astuta para ganhar mais um dia sob o sol. Este é um jogo implacável, onde o instinto e a estratégia decidem tudo. Savana selvagem, sobrevivência na areia e na espreita. Quando o primeiro sol levanta a névoa da manhã no horizonte africano, a luz alaranjada começa a tingir de dourado a vasta savana. As acácias dispersas, baixas e finas, permanecem em silêncio entre a grama alta que chega aos joelhos. Esta terra, com seu solo rachado e poeira densa, parece morta. Mas, na verdade, é um cenário da natureza que nunca descansa. A savana, uma extensa pradaria tropical na África, é o lar onde coexistem e competem criaturas de todos os tamanhos. Aqui não há lugar para fraqueza. Cada dia é uma batalha pela sobrevivência. E no meio desse ambiente severo, há uma espécie pouco notada, mas símbolo de resistência e tenacidade, o javali verrugoso. Aparecendo silenciosamente entre a névoa, uma manada de javalis verrugosos caminha lentamente sobre o solo seco. Suas caudas curtas, eretas como antenas, servem para alertar uns aos outros. Em seus rostos destacam-se duas protuberâncias carnudas onde armazenam gordura para sobreviver às longas estações secas. Seus dois pares de presas curvas são tanto armas defensivas quanto ferramentas para cavar em busca de alimento. O javali verrugoso é onívoro. Alimenta-se principalmente de ervas, raízes, frutos silvestres e, às vezes, insetos ou carniça. Embora sua aparência possa parecer desajeitada, ele possui uma velocidade surpreendente em situações de perigo, atingindo até 50 km por hora. Além disso, tem boa memória e uma capacidade apurada para detectar ameaças graças ao seu excelente olfato. Quando o sol se eleva mais alto, uma porca javali concentra-se em pastar, enquanto os seus filhotes brincam ao redor de uma árvore.
Mas a paz na savana nunca é duradoura. Uma figura dourada esconde-se entre os arbustos, os olhos de uma leoa fixam-se firmemente no seu alvo. Em um instante, o silêncio é quebrado. A leoa salta do matagal. A manada de javalis foge em pânico, com as caudas erguidas como bandeiras ondulando ao vento. A leoa ruge suavemente, mas sabe que perdeu sua chance e se retira, deixando para trás uma nuvem de poeira que lentamente se assenta. No entanto, o perigo nem sempre vem das garras. Na savana africana, há inimigos mais silenciosos. O calor sob o sol escaldante do meio-dia, onde a temperatura do solo pode ultrapassar os 40 graus Celsius. A maioria dos animais procura refúgio. Incluindo os javalis verrugosos. Quando não encontram lama para se refrescar, escondem-se em tocas profundas, às vezes escavadas por eles mesmos ou abandonadas por outros animais, como porcos-espinhos ou texugos. Essas câmaras frescas no subsolo são escudos contra o calor extremo. E então, nos limites dessa tranquilidade, há sempre pequenas sombras entre a grama alta das mangostas. Elas não se aproximam dos javalis por amizade, mas por um benefício muito real. Quando surge a oportunidade, as mangostas sobem nas costas dos adultos e, com seus pequenos dentes afiados, removem pulgas, carrapatos e parasitas escondidos sob a pelagem espessa. Os javalis não apenas não as rejeitam, como parecem até gostar. Nesse momento, as mangostas se transformam em um spa móvel no meio da savana, onde ambos se beneficiam. Uns se limpam e outros se alimentam. As mangostas, Suricatas spp, são pequenos mamíferos que vivem em grupos de 5 a 20 indivíduos. Têm um olfato apurado, grande velocidade e são conhecidas por sua coragem ao enfrentar cobras venenosas.
Com sua pelagem macia, olhos brilhantes e caudas longas, eles deslizam como sombras cinzentas pela savana. Embora não colaborem de forma organizada, a simbiose natural entre os javalis e as mangostas mostra que, nesta terra dura, a vida não é apenas luta, mas também pequenas trocas cheias de benefícios quando a tarde cai sobre as pradarias e o vento traz o sabor seco da areia vermelha do sul. Onde as planícies se transformam em manchas de rochas, arbustos espinhosos e terra rachada, está o semideserto do Kalahari, árido e hostil, mas ainda fértil para as criaturas mais resistentes. Sobre a areia escaldante, uma pequena sombra cinzenta corre veloz entre os arbustos, capturando com precisão um escorpião que busca refúgio, vê o suricate. Pequeno símbolo de inteligência e disciplina no deserto. Todas as manhãs, quando o sol mal aparece, os suricatos emergem de suas tocas vigilantes antes de começar o dia. Vivem em grupos de 10 a 30 indivíduos com uma organização clara, alguns procuram comida, outros vigiam e outros cuidam das crias. Com corpos magros de cerca de 25 a 30 centímetros e peso inferior a 1 kg, pelagem cor de areia com listras pretas nas costas. Os suricatos camuflam-se perfeitamente no deserto. Seus olhos contornados de preto protegem-nos do brilho do sol e suas garras curvas e fortes são projetadas para cavar e procurar alimento sob o solo duro. Enquanto todo o bando cava a terra em busca de insetos, sempre haverá alguns que ficam vigilantes em cima de um monte, prontos para emitir seu grito de alarme característico diante de qualquer perigo. Com um único chamado prolongado, todo o grupo se refugia instantaneamente na toca mais próxima. Os filhotes de suricata são ensinados desde cedo a reconhecer o sinal, memorizar a saída e nunca se separar do bando. Neste ambiente extremo da África, é a coesão, a vigilância e a adaptabilidade que permitiram a estas pequenas criaturas sobreviver de forma persistente durante milhões de anos. As suricatas não dependem apenas dos assobios de seus congêneres, mas também ouvem os sinais das aves ao seu redor. Algumas espécies, como o bulbul do deserto, emitem avisos quando detectam falcões, cobras ou raposas do deserto, ajudando as suricatas a identificar perigos com antecedência. No entanto, nem todos esses avisos são honestos.
Às vezes, os pássaros emitem alarmes falsos para afugentar os suricatos e ficar com sua área de alimentação. Isso confunde os suricatos, faz com que reajam de maneira errada e percam oportunidades vitais. Compartilhando o habitat com os suricatos, vive uma criatura famosa por sua temeridade, o texugo melífero. Com corpo robusto, pelagem espessa e reflexos rápidos, o texugo melífero pode enfrentar cobras venenosas, enxames de abelhas ou pequenos chacais. Vive solitário, é noturno e tem uma excelente habilidade para cavar, muitas vezes destruindo colmeias ou removendo cupinzeiros subterrâneos. Embora não tenha uma relação direta com os suricatos, a presença do texugo melífero influencia profundamente o ecossistema compartilhado. As tocas abandonadas pelo texugo podem se tornar refúgio para suricatos ou esquilos do deserto, especialmente quando enfrentam predadores. Quando o texugo melífero se retira para suas tocas profundas para escapar do calor do meio-dia, outro pequeno mamífero entra em ação, da esquilo do deserto. Ágil e rápida, ela vive em colônias e passa a maior parte do tempo escavando em busca de sementes e raízes. Sempre perto de sua entrada. A esquilo pode se refugiar rapidamente ao ouvir um sinal de alarme. Assim como os suricatos, as esquilos do deserto são altamente vigilantes. Embora menos organizadas, elas não apenas sobrevivem, mas também contribuem para criar um complexo sistema de túneis subterrâneos que serve de refúgio para inúmeras espécies. Sob a areia, elas mantêm o deserto vivo. A brisa acaricia a superfície, levantando finas camadas de areia que deslizam como ondas invisíveis. O ambiente fica silencioso, só se ouve o vento e os pequenos passos na areia quente. De uma fenda no chão, salta uma pequena figura rápida como o vento. Com patas traseiras longas, orelhas grandes e uma cauda fina para manter o equilíbrio, ela se lança em saltos precisos como flechas, evitando perigos. Sua pelagem cor de areia permite que ela se misture quase completamente com o ambiente. Pequenos, mas astutos, eles formam um elo sutil na cadeia de sobrevivência do deserto. Onde camuflar-se é, às vezes, o instinto mais poderoso de todos.
Entre os arbustos escassos do Kalahari, um par de orelhas grandes aparece entre a grama baixa. Não é um movimento distraído, mas uma observação deliberada. Vê a raposa orelhuda. Um predador noturno, silencioso, mas extremamente eficiente. Graças às suas orelhas desproporcionais, a raposa orelhuda percebe ruídos minúsculos sob a terra. O movimento de lagartas, o rastro de insetos escavando. Ele se move com uma leveza quase imperceptível e, quando localiza sua presa, um único golpe com a pata é suficiente para acabar com ela. Ao contrário de outros raposas, a raposa orecuda vive em casais ou pequenos grupos. Ela não caça presas grandes, mas se concentra em térmitas. Grilos, aranhas e insetos noturnos. Assim, torna-se um controlador biológico natural no ecossistema do deserto. Silencioso, perspicaz e sem necessidade de perseguir longas distâncias, o raposo orelhudo é o caçador mais paciente destas terras áridas. Longe das planícies secas, o deserto estende-se num mar de areia infinito. O vento molda dunas que ondulam sem fim. Durante o dia, a vegetação é escassa e encontram-se alguns arbustos espinhosos ou rochas ensolaradas. Durante o dia, a areia atinge temperaturas escaldantes. Nestas condições extremas, a raposa fennec, a mais pequena da família das raposas, desliza furtivamente sobre a areia. As suas orelhas grandes não só melhoram a audição à distância, como também servem para dissipar o calor. Raramente precisa beber água, sobrevive com insetos e raízes suculentas que encontra no seu ambiente. Se a raposa orejuda é a caçadora silenciosa entre os arbustos, a raposa fennec é a sombra astuta que se funde no mar de areia. Duas estratégias tão diferentes quanto firmes na sua sobrevivência. Quando o vento levanta as últimas partículas de areia, o horizonte se abre para vastas planícies, baobás majestosos e leitos de rios secos que sulcam a terra rachada. No céu, bandos de aves migratórias cruzam o ar. Abaixo, a grama alta balança, sinalizando outra presença. Vá ao longe surge o rei silencioso do continente. O elefante africano. Ele caminha devagar, mas com uma força imponente. Em cada passo sacode a savana. O elefante africano é o maior mamífero terrestre do mundo, pode pesar até 6 toneladas e medir cerca de 3,5 metros de altura.
Suas orelhas largas funcionam como leques para regular a temperatura e servir como ferramenta de comunicação. Sua tromba é uma maravilha biológica, forte para arrancar pequenas árvores e delicada para recolher frutas minúsculas do chão. Mas a grandeza do elefante não reside apenas em seu tamanho. Eles são os arquitetos do ecossistema. Quando derrubam árvores grandes para se alimentar de suas folhas, abrem clareiras onde cresce grama fresca que alimenta antílopes e zebras. Ao cavar poços durante a estação seca, descobrem água que beneficia dezenas de outras espécies. Até mesmo seu estrume, que contém sementes não digeridas, ajuda a dispersar a vegetação e pode dar origem a novas florestas. Os elefantes vivem em manadas matriarcais. As fêmeas mais velhas lideram, portadoras de sabedoria ancestral sobre fontes de água, zonas de pastagem e formas de evitar o perigo. Elas cuidam dos filhotes, vigiam e ensinam, formando uma sociedade complexa com laços emocionais profundos e uma memória notável. No meio de uma África implacável, o elefante não é apenas um sobrevivente. É um regulador, um pioneiro, o sopro lento, mas constante, de todo o continente. Mas a savana nunca está realmente calma. Quando a manada de elefantes se aproxima de uma área de pastagem úmida, ninguém percebe as sombras douradas agachadas sob os arbustos de acácia. Uma manada de leões caçadores, noturnos que não hesitam em agir durante o dia se a oportunidade surgir. Seus olhos seguem cada passo pesado dos elefantes, e não os grandes, mas um filhote de aproximadamente 1 ano que caminha cambaleante ao lado de sua mãe. Os leões saltam dos arbustos, lançam-se. Mas param. Sabem que falharam. Uma oportunidade rara desapareceu. Enquanto os leões se retiram para a sombra e os elefantes retomam a marcha, um traço vermelho-rosado cruza o céu azul. É o abelharuco carmesim do sul, a ave mais colorida da savana. Ele voa rente ao solo, desliza entre os arbustos, capturando presas no ar com uma velocidade impressionante.
com asas finas, cauda longa e um canto agudo. Sua presença é um lampejo de vida na paisagem árida. Ele não apenas caça insetos, mas também contribui para o controle das populações de abelhas e carrapatos, mantendo silenciosa, mas essencialmente, o equilíbrio do ecossistema. Quando o sol se põe sobre a savana, a silhueta da manada de elefantes desaparece entre as árvores distantes e os últimos bandos de pássaros planam no céu carmesim. A natureza encerra mais um dia. Igual a todos os outros, mas nunca idêntico. Do javali silencioso ao meerkat vigilante, do raposo orelhudo paciente ao majestoso elefante africano. Cada criatura escreve seu próprio capítulo na epopeia da sobrevivência. Em meio a provações implacáveis, eles não apenas lutam, eles também cooperam, compartilham e se adaptam. A natureza não favorece nenhuma espécie, mas sempre reserva um lugar para aqueles que sabem ouvir, aprender e sincronizar-se com o batimento cardíaco da terra. Nas planícies áridas do Okavango, um velho hipopótamo macho enfrenta um jovem desafiante. Enquanto bebês elefantes lutam em meio a um círculo de leões e hienas. Neste ambiente brutal, o que os animais devem fazer para sobreviver? Okavango Wilderness e a luta pela sobrevivência na dura estação seca. O amanhecer surge sobre as planícies de Okavango, com a superfície da água tão calma quanto um espelho gigante refletindo a luz rosa pálida do céu africano. Os pássaros cantam fracamente através da névoa e, debaixo da água, uma enorme sombra negra emerge silenciosamente, se é um hipopótamo. Os hipopótamos, Hippopotamus amphibius, um dos maiores animais semiaquáticos do mundo, são residentes de longa data do ecossistema da planície aluvial do Okavango. Eles passam a maior parte do dia submersos na água para regular a temperatura corporal e evitar a luz solar intensa. A pele do hipopótamo é espécie única, capaz de secretar uma substância vermelha semelhante à lama que atua como um protetor solar natural, protegendo contra bactérias e raios UV.
Apesar de sua aparência desajeitada, os hipopótamos são criaturas poderosas. Um macho adulto pode pesar até 3.000 kg. Suas presas longas e afiadas são armas letais, capazes de esmagar qualquer inimigo que ouse desafiá-los. Em um trecho tranquilo do rio, uma família de hipopótamos aproveita a manhã fresca. Mas a atmosfera rapidamente se torna tensa. Vindo rio acima, um hipopótamo macho estranho se aproxima. Ele é um jovem forte e errante, em busca de um grupo de fêmeas para reivindicar como seu. Ele está de olho no grupo de um macho mais velho que protege esse território há muitos anos. A batalha era inevitável. A água de repente ficou caótica. Os dois hipopótamos rugiram, espirrando água violentamente. Eles abriram a boca, revelando fileiras de dentes afiados e brancos como facas. Mas então, o macho mais velho, apesar de sua vasta experiência, não conseguiu mais manter sua força anterior. Uma mordida fatal de seu oponente o deixou cambaleando, com sangue espirrando na água. O vencedor tornou-se o novo líder do grupo, saindo da água com um andar orgulhoso. As fêmeas observavam de longe, sem fugir. No mundo dos hipopótamos, o vencedor é aquele escolhido para perpetuar a espécie. Após a derrota, o velho hipopótamo macho arrastou-se até a margem, com a pele manchada de sangue. Em suas costas, vários pica-bois bicavam suas feridas, procurando parasitas, mas também fazendo com que mais sangue jorrasse. À sua frente, espreitava um bando de leões. O hipopótamo virou-se, mostrou suas enormes presas e atacou, derrubando os leões para trás. A luta foi feroz, com lama voando por toda parte.
Os leões tentaram atacar a ferida, mas o hipopótamo lutou ferozmente. Finalmente, os leões recuaram, desaparecendo nas sombras do entardecer. O rio Okavango, que acabará de testemunhar a batalha sangrenta do hipopótamo, estava gradualmente secando. A água que recuava revelava lama rachada, peixes se debatendo em terra seca e pássaros se reunindo em busca de alimento. No leito seco do rio, pegadas enormes estavam profundamente impressas na terra, sinalizando a chegada de outra espécie além dos elefantes africanos. Uma manada de elefantes emerge da poeira, liderada por uma fêmea idosa que já guiou a manada pela estação seca muitas vezes antes. Sua memória ainda guarda os antigos caminhos que levam aos charcos. Seu corpo enorme pesa até 6 toneladas, sua tromba é tão flexível quanto um braço, usada tanto para cavar o leito seco do rio em busca de água subterrânea quanto como arma contra predadores. As presas curvas ajudam a romper matagais, desenterrar raízes de árvores e proteger os filhotes. A estação seca torna a manada um alvo para predadores à espreita. Em uma tarde sufocante, uma matilha de hienas os seguiu, na esperança de encontrar um filhote que tivesse ficado para trás. Mas os elefantes são animais de manada e nunca abandonariam seus filhotes. Eles forçaram as hienas a desistir. Ao cair da noite, a escuridão escondeu um perigo ainda maior. Na borda da floresta perto do rio, um bando de leões aguardava. Eles escolheram um filhote como alvo, atacando da escuridão. Mas os elefantes adultos imediatamente se viraram, formando uma barreira maciça, com seus rugidos rasgando a noite. Os leões hesitaram e então desapareceram na escuridão. Quando o amanhecer volta, o rebanho encontra água graças à memória da fêmea mais velha. No leito seco do rio, eles cavam uma piscina profunda, suficiente para beber e se banhar. À luz do sol da manhã, seus corpos, antes cobertos de poeira vermelha, agora estão molhados, brilhando à luz, um sinal de vida que se agarra após uma estação seca brutal. Quando os elefantes partiram em busca de outra fonte de água, as planícies áridas deram lugar a outra força, o búfalo africano.
De longe, o chão tremia a cada passo pesado. A manada de búfalos negros, sólida como aço, avançou sobre a pastagem esparsa. Em suas testas, pares de chifres curvos brilham como dois machados ao sol, símbolos de força que até mesmo os leões devem respeitar. Os gnus vivem em grandes rebanhos, às vezes com centenas de indivíduos. Eles parecem dóceis enquanto pastam tranquilamente, mas quando ameaçados, todo o rebanho se transforma instantaneamente em uma parede maciça, pronta para contra-atacar. Os leões geralmente atacam indivíduos jovens ou fracos, mas um único golpe de um chifre afiado pode virar o jogo. Na pastagem seca, uma leoa se lança imprudentemente sobre um búfalo jovem que se afastou da manada. Um rugido perfura o ar, mas instantaneamente os búfalos adultos viram a cabeça. Um búfalo macho lidera o ataque, abaixando o corpo e investindo com toda a sua força. Seus chifres acertam em cheio, lançando o predador para longe. Os leões recuam para o matagal, seus olhos dourados ainda espreitando, mas sabem que escolheram o alvo errado desta vez. Nas duras planícies de Okavango, os búfalos da floresta sobrevivem graças ao seu número, sua união e as armas temíveis em suas cabeças. Eles não são apenas presas, mas adversários que mesmo os predadores mais ferozes devem considerar antes de atacar. No campo gramado ainda úmido com o orvalho da noite, um bando de hienas malhadas vagava. Elas pararam, com as orelhas em pé, farejando o cheiro de carne fresca no vento. Não muito longe, um bando de cães selvagens africanos acabará de derrubar um pequeno antílope. Seus corpos elegantes, com pelagem preta e dourada manchada, formam um círculo, protegendo cuidadosamente seus espólios. Mas o riso rouco das hienas ressoa, sinalizando que os oportunistas chegaram. Elas se aproximam passo a passo, sem pressa, mas desafiadoras. Os cães selvagens latem ferozmente, fechando o círculo. O confronto é inevitável. As hienas atacaram. Com seus corpos pesados, mas sua força superior. Uma delas se lançou para frente, mordendo a perna da presa, tentando puxá-la para fora do círculo protetor.
Os cães selvagens contra-atacaram imediatamente, com a velocidade de um raio, mordendo com força o flanco do oponente antes de recuar. Uma briga generalizada eclodiu na pradaria mal iluminada, com poeira voando a cada empurrão. Risadas estridentes misturavam-se a latidos agudos, ecoando pela planície. Os cães selvagens empregaram uma tática circular, mas o número superior e a resistência das hienas gradualmente ganharam vantagem. Um cão foi jogado para longe, a matilha vacilou e foi forçada a recuar para um local seguro. Em um instante, as hienas haviam conquistado toda a carcaça do antílope. Elas se empurravam e rasgavam, suas mandíbulas poderosas esmagando os ossos em pedaços. A matilha de cães selvagens recuou, seus olhos permanecendo com pesar, mas incapazes de retornar. O sol estava alto, seu brilho branco incidindo sobre as planícies de Okavango. O ar era sufocante, camadas de calor subindo da terra rachada. Naquele calor escaldante, o bando de leões emergiu da sombra, seus olhos dourados brilhando com a fome da caça. Na planície gramada, um rebanho de zebras se movia cautelosamente. Elas sabiam que o meio-dia era a hora mais sedenta, forçando-as a se aproximarem das poças de água restantes. Mas era também onde o perigo espreitava. As leoas abaixaram seus corpos, movendo-se passo a passo perto do chão. Sua pelagem dourada se misturava com a grama seca, transformando-as em sombras difíceis de serem vistas. A alcateia se dividiu em duas direções, um grupo seguindo o rebanho, o outro circulando à frente, cortando sua rota de fuga. O ar parecia ficar mais denso sob o sol do meio-dia. O rebanho de zebras ficou inquieto, com as orelhas constantemente voltadas para trás. Então, uma jovem zebra vacilou, expondo uma brecha nas fileiras. Os leões atacaram. Seguiu-se uma perseguição feroz. As zebras relinchavam alto, debatendo-se em desespero, mas o peso da matilha rapidamente as esmagou. Em um instante, a caçada terminou. Sob o sol escaldante do meio-dia, os leões cercaram suas presas.
Suas pelagens douradas brilhavam como chamas vivas contra as planícies áridas. No mundo do Okavango, mesmo no calor mais intenso, a vida e a morte sempre andam de mãos dadas. A poeira ainda não havia baixado após a caçada dos leões quando o céu distante começou a mudar de cor. No horizonte, nuvens escuras se reuniram em enormes massas. O sol escaldante do meio-dia foi rapidamente obscurecido, dando lugar a uma escuridão fria que se espalhou pelas planícies. Trovões ressoaram e gotas pesadas de chuva começaram a cair. Em apenas um momento, uma chuva torrencial caiu sobre o Okavango, transformando os leitos secos e rachados dos rios em correntes caudalosas. A poeira foi lavada e as pastagens ressecadas explodiram em um verde exuberante. A estação chuvosa havia chegado, trazendo o renascimento para toda a terra. Manadas de antílopes, zebras e búfalos espalharam-se pelas planícies, em busca da grama tenra que brotou após a chuva. Os elefantes não precisavam mais se esforçar com suas presas para cavar buracos, toda a manada podia se banhar e brincar livremente nas águas crescentes. Os hipopótamos estavam mais uma vez submersos no rio cheio, seus gritos retumbantes ecoando pela água. O ciclo de vida e morte em Okavango se repete mais uma vez. Após a seca severa e a luta pela sobrevivência, a chuva se torna uma promessa de renascimento, espalhando vida pelas vastas planícies. Após a chuva, as planícies de Okavango ficam cobertas por uma grama verde exuberante. Manadas de gnus saem de suas tocas e se ajoelham para pastar. Nas suas costas, os picabois bicam os parasitas, enquanto aos seus pés se aproxima um grupo de ágeis mangustos mangut. Os javalis deitam-se de lado, relaxando enquanto os mangustos trepam pelas suas costas, pescoços e até mesmo ao redor dos seus focinhos. Eles retiram carrapatos e larvas, transformando os corpos dos javalis em spais vivos. Ambas as espécies se beneficiam, o javali fica limpo e as mangustos mangut têm uma refeição abundante. Em meio às pastagens renascidas, essa cena simbiótica oferece um raro momento de tranquilidade, contrastando com as caçadas ferozes que ocorrem frequentemente no Okavango.
À medida que a água da chuva enche os leitos dos rios e os lagos temporários, o céu do Okavango repentinamente ganha vida novamente. De longe, bandos de aves migratórias descem, cobrindo o céu com suas asas estendidas. Flamingos se alinham na superfície da água, transformando todo o lago em uma faixa rosa vibrante. Ao lado deles, garças brancas e centenas de outras aves aquáticas se reúnem, misturando-se em meio aos sons ecoantes. O retorno das aves migratórias sinaliza o renascimento completo da estação chuvosa. Água, grama e presas abundantes transformaram o Okavango em um paraíso, onde todas as espécies, desde hipopótamos, elefantes, búfalos, leões e hienas até javalis, encontram seu lugar no ciclo infinito. Em meio às novas chuvas, o Okavango revive as planícies verdejantes, os rios e lagos transbordando, todas as criaturas se unindo na sinfonia infinita da vida. Mas esse equilíbrio frágil não depende apenas de enchentes ou secas. Ele também depende de nós. Quando o meio ambiente é destruído, quando a caça furtiva e o comércio ilegal persistem, ecossistemas ricos como o Okavango desaparecem gradualmente. O ciclo da vida nas planícies do Okavango continuará com chuva e sol, prosperidade e dificuldades, lutas pela sobrevivência e momentos de simbiose milagrosa. Mas o destino desta terra não é determinado apenas pela natureza. O futuro do Okavango também está nas mãos dos seres humanos. Se soubermos como valorizá-lo e protegê-lo, este lugar será para sempre um paraíso para todas as criaturas, um tesouro para as gerações futuras ouvirem o rugido dos leões, o barulho dos elefantes ou simplesmente o som da água a correr através de campos verdes infinitos. Conservar a natureza não é apenas preservar belas paisagens selvagens, mas também preservar lições sobre conexão, força e vontade de sobreviver. Educar as gerações futuras a valorizar, apreciar e proteger a vida ao seu redor é a chave para garantir que o ciclo do Okavango e de toda a Terra continue. O Okavango não é apenas o lar da vida selvagem, mas também um lembrete: só vivemos plenamente quando sabemos como preservar a vida ao nosso redor.